101 a.C. A ponte Sestio sobre o rio Tibre. Um homem se ajoelha na pedra fria. Nu, tremendo. Ele acabou de assassinar a própria mãe. O carrasco arrastou um saco de couro para a frente. Mas o saco não está vazio. Lá dentro, se contorcendo uns contra os outros, estão um cão, um galho, um macaco e uma víbora. Todos vivos. Eles espancam o condenado com varas vermelho-sangue até que suas costas virem uma tela de carne dilacerada. Então, forçam ele para dentro do saco com os animais. Costuram tudo enquanto ele grita. O cachorro rasga a pele dele, o macaco arranha os seus olhos. A cobra dá o bote repetidas vezes, injetando veneno no corpo em convulsão. E enquanto ele se afoga em agonia, eles atiram o saco no rio. O próprio Cícero explicou a lógica por trás dessa punição: que ele seja privado do céu, do sol, da água e da terra. Que aquele que matou quem lhe deu a vida seja privado de todas as coisas das quais a própria vida deriva. Cada animal foi escolhido pelo seu simbolismo. O cão representava a falta de vergonha, o galho, a arrogância, o macaco, a malícia e a víbora. O ódio venenoso que ele nutria pelo próprio sangue. Seu corpo nunca seria enterrado. Sua alma nunca encontraria paz. Isso era chamado de poena culei, a punição do saco. E isso não é ficção. Aparece na Lei das 12 Tábuas, o código legal mais antigo de Roma, datado de 450 a.C. Mas o saco era apenas o começo. Roma aperfeiçoou 12 métodos de tortura, projetados para destruir o corpo, o espírito, às vezes, até a memória de suas vítimas. Não os gladiadores, nem as feras do Coliseu. Essas histórias vocês já conhecem. Hoje vocês vão testemunhar o que Roma fazia fora da arena. As punições reservadas para traidores, desertores, parasitas e bestas impuras. O que seu professor de história nunca mencionou. O que Hollywood nunca ousaria mostrar. You saw Crown and Dagger. E aqui não existe censura. Apenas a verdade que Roma queria que você esquecesse. Se você quer histórias sem filtros, deixa o like e se inscreve agora. Porque o que vem a seguir faz o Coliseu parecer um show infantil. E isso levanta uma questão. Por que Roma inventou punições tão elaboradas? Porque a simples morte nunca era o suficiente. Cada tortura foi projetada para enviar uma mensagem específica. O crime determinava a punição. E a punição tinha que ser inesquecível. O filósofo Sêneca entendeu isso depois de testemunhar execuções em primeira mão. Ele escreveu: volto para casa mais ganancioso, mais cruel, mais desumano, porque estive entre humanos. Isso não era justiça. Isso era propaganda escrita em carne humana. Vamos começar com a forma como Roma executava aqueles que a traíam. Do alto de um penhasco no coração da cidade, onde os gritos de quem caía podiam ser ouvidos por senadores e cidadãos igualmente. A rocha Tarpeia ficava no cume sul do Monte Capitolino, erguendo-se a aproximadamente 80 pés, ou 24 metros. Acima das pedras lá embaixo, ela tinha vista para o Fórum Romano, o coração pulsante da vida cívica, onde senadores debatiam e cidadãos se reuniam. Para os romanos, não havia lugar mais simbólico para morrer. A rocha recebeu esse nome por causa de Tarpeia, uma jovem que supostamente traiu Roma para os sabinos durante os primeiros dias da cidade. Ela concordou em abrir os portões em troca do que os soldados usavam nos braços, referindo-se aos braceletes de ouro deles. Em vez disso, eles a esmagaram sob seus escudos, ensinando a Roma sua primeira lição sobre o preço da traição. Daquele momento em diante, a rocha Tarpeia se tornou o local de execução designado para traidores. O procedimento era brutalmente simples. O condenado era levado à beira do penhasco enquanto multidões se reuniam lá embaixo para assistir. Então,
sem cerimônia. Eles eram atirados do precipício. Seus corpos se despedaçavam nas pedras à vista de todo o fórum. Um lembrete visceral para cada cidadão romano do que aguardava aqueles que traíssem o Estado. O historiador Tito Livio registra que, em 384 a.C., Marco Mânlio Capitolino, outrora um herói que salvou Roma de uma invasão gaulesa, foi atirado da rocha após ser acusado de aspirar à realeza. Seu crime não foi apenas ambição, mas trair os valores republicanos que Roma considerava sagrados. O simbolismo era deliberado e devastador. Traidores eram literalmente expulsos do centro da sociedade romana. Seus corpos quebrados eram deixados onde os cidadãos podiam vê-los, sem direito a um enterro digno e, portanto, sem paz na vida após a morte. Evidências arqueológicas sugerem que a área abaixo do penhasco acumulou tantos restos humanos ao longo dos séculos que exigia limpeza periódica. O imperador Cláudio supostamente assistia a essas execuções pessoalmente, sentindo o que Sêneca descreveu como um prazer perverso em examinar como os corpos haviam aterrissado. Mas a rocha Tarpeia era reservada para cidadãos romanos que traíam os seus, para escravos, estrangeiros e os criminosos mais baixos. Roma havia idealizado algo muito mais prolongado e agonizante. A crucificação era tão brutal que os cidadãos romanos eram legalmente isentos dela. Essa punição era reservada para aqueles que Roma considerava abaixo da dignidade humana: escravos, piratas, rebeldes e inimigos do Estado. Primeiro, os condenados eram despidos e açoitados com chicotes cravejados de ossos e metal, até que suas costas ficassem irreconhecíveis. Depois, eram forçados a carregar a trave da cruz, chamada de patíbulon, pelas ruas até o local da execução, desabando sob o peso, enquanto a multidão zombava e cuspia neles. No local, os carrascos cravavam pregos de ferro através dos pulsos e dos pés, ou às vezes amarravam a vítima com cordas projetadas para prolongar o sofrimento. A cruz era então erguida e o condenado deixado para morrer. A morte vinha devagar, geralmente por exaustão e asfixia. Enquanto a vítima lutava para se erguer e respirar, o processo podia levar horas, às vezes dias. Os carrascos romanos desenvolveram técnicas especializadas para estender a agonia, incluindo um pequeno assento que impedia as vítimas de sufocar rápido demais. Sêneca, que testemunhou muitas crucificações, escreveu: "Vejo cruzes ali, não apenas de um tipo, mas feitas de muitas maneiras diferentes. Algumas mantêm suas vítimas de cabeça para baixo, algumas empalam suas partes íntimas, outras esticam seus braços." A crucificação em massa mais infame ocorreu em 71 a.C., depois que a revolta de escravos de Espartaco foi esmagada. O general Marcus Licínio Crasso ordenou que aproximadamente 6.000 rebeldes capturados fossem crucificados ao longo da Via Ápia, a estrada principal de Roma a Capua, por 200 quilômetros. Viajantes passavam por milhares de homens moribundos. Com sua agonia deliberadamente prolongada por carrascos habilidosos, Plutarco registrou que os corpos permaneciam em suas cruzes até apodrecerem. Um aviso que persistia muito depois que os gritos haviam cessado. A mensagem era inconfundível. É isso que acontece com aqueles que levantam armas contra Roma. Enquanto a crucificação punia inimigos externos, Roma desenvolveu algo igualmente aterrorizante para seus próprios soldados que falhavam em batalha. E essa punição forçava irmãos a matar irmãos. Dizimação. A palavra em si vem do latim decimare, que significa tirar um décimo. Quando uma legião demonstrava covardia, motim ou falha catastrófica em batalha, eles enfrentavam uma punição coletiva projetada para maximizar a devastação psicológica. O processo era metódico e impiedoso. Os soldados eram divididos em grupos de 10, muitas vezes homens que haviam treinado juntos,
lutado juntos e comido juntos por anos. Cada grupo tirava a sorte. E o soldado que pegasse a palha mais curta seria espancado até a morte por seus 9 companheiros. Não por carrascos, mas por seus próprios irmãos de armas. Eles usavam clavas e pedras, fazendo chover golpes sobre um homem que chamavam de amigo, até que seu crânio rachasse e seu corpo parasse de se contorcer. O centurião Tito Pulo descreveu isso como uma lição escrita em sangue, que nenhum soldado jamais precisaria aprender 2 vezes. Os sobreviventes enfrentavam humilhação adicional. Eram forçados a acampar fora da segurança das fortificações e sobreviver à base de cevada em vez de trigo, marcando-os como homens desgraçados, indignos das rações romanas adequadas. Um dos casos mais documentados ocorreu em 71 a.C., no mesmo ano da derrota de Espartaco, quando uma legião sob o comando de Múmio enfrentou os rebeldes contra as ordens e sofreu uma derrota. Crasso reviveu essa punição antiga, que havia caído em desuso. 500 homens morreram nas mãos de seus camaradas naquele dia. Seus gritos ecoando pelo acampamento como uma lição para as legiões restantes, o escritor militar Frontino notou que as unidades que haviam sido dizimadas frequentemente se tornavam os combatentes mais ferozes de Roma nas batalhas seguintes. Desesperados para se redimir e eliminar o estigma de sua punição, o poeta Lucano capturou o horror em seu épico Farsália. O acaso tornou-se o árbitro da condenação, e a morte dependia da sorte no sorteio. O impacto psicológico era tão severo que alguns soldados supostamente escolhiam tirar a própria vida em vez de participar da matança de seus camaradas. Outros formavam pactos de sangue, jurando não sobreviver se um de seu grupo tirasse a sorte fatal. Tentativas desesperadas de preservar sua humanidade dentro de um sistema inerentemente desumanizante. Mas a dizimação, por mais terrível que fosse, ainda oferecia sobrevivência a 9 em cada 10 soldados. Para falhas militares individuais, Roma havia criado algo sem chance de fuga: Fustuarium, a punição das clavas. Aguardava soldados que abandonavam seus postos, perdiam suas armas ou mostravam covardia individual em batalha. O soldado condenado era levado diante de sua legião reunida. Cada homem ao lado de quem ele serviu era forçado a testemunhar o que vinha a seguir. O tribuno o tocava levemente com um bastão, um gesto cerimonial, que servia como sinal. Então, todos os soldados caíam sobre ele com clavas e pedras. O escritor militar Vergésio notou que essa punição criava tal terror que enfrentar o inimigo em batalha se tornava menos assustador do que a certeza da morte nas mãos dos próprios camaradas. Políbio, escrevendo no século II a.C., descreveu as consequências. Mesmo aqueles que conseguem escapar não estão salvos com isso. Eles não têm permissão para voltar para suas casas. E ninguém da família ousaria receber tal homem em casa. A natureza pública era crucial. Forçava os soldados a participar da matança, tornando-os cúmplices. Depois de testemunhar ou cometer tal brutalidade, eles jamais pensariam em desertar. Pare um momento e considere o que vimos até agora. Traidores, lançados de penhascos, rebeldes crucificados aos milhares, soldados espancando seus irmãos até a morte na dizimação, covardes isolados espancados por suas legiões no fustuário. E só passamos por 4 métodos. Qual dessas punições você acha mais perturbadora? A aleatoriedade da dizimação, a agonia prolongada da crucificação ou o horror simbólico da rocha Tarpeia? Deixe sua resposta nos comentários, porque quero saber onde você traça o limite. E nem chegamos na arena ainda. Damnatio ad bestias, a condenação às bestas, transformou a execução em entretenimento espetacular. Essa punição era reservada para escravos, prisioneiros de guerra e os piores criminosos, aqueles que Roma considerava indignos de uma morte honrosa. A rede subterrânea do Coliseu
chamada hipogeu. Continha 32 currais de animais e 80 poços verticais. Alçapões permitiam que feras e prisioneiros condenados aparecessem magicamente na arena, criando entradas teatrais que aumentavam a empolgação do público. Essas execuções eram frequentemente encenadas como recriações mitológicas. Um criminoso podia ser vestido como Orfeu e enviado à arena com uma lira, prometendo que sua música acalmaria as feras. Por um breve momento, os animais pareciam calmos. Então o urso era solto e o estraçalhava até a morte, criando uma paródia grotesca do mito original. O poeta marcial testemunhou tais espetáculos e os elogiou em versos. O que era mera fábula no palco torna-se realidade em nossa arena. Durante a celebração das vitórias tácias do imperador Trajano em 107 d.C., os jogos duraram 123 dias. 11.000 animais foram mortos junto com milhares de criminosos condenados e prisioneiros de guerra. Leões passavam fome por dias antes de serem soltos, levando-os ao frenesi. Ursos eram provocados com ferros quentes até ficarem cegos de raiva. A incerteza se a fera atacaria rápido ou brincaria com a presa mantinha as arquibancadas gritando por mais. A multidão vibrava enquanto homens eram despedaçados. Vendedores vendiam vinho e lanches enquanto crianças assistiam dos ombros dos pais. As pessoas faziam apostas sobre quanto tempo cada vítima gritaria antes de morrer. Isso era entretenimento de almoço. Igualmente teatral, mas talvez mais aterrorizante, era o vivicomburium. Queimar vivo. Essa punição tinha significado religioso, pois os romanos acreditavam que o fogo purificava a poluição de certos crimes. O imperador Nero elevou as execuções na fogueira ao nível de arte performática. Isso ocorreu durante sua perseguição aos cristãos após o grande incêndio de Roma em 64 d.C. Seus carrascos cobriam as vítimas com cera ou piche para que queimassem mais devagar e com mais brilho. Estendendo o sofrimento e garantindo melhor iluminação, Tácito descreve a cena em seus anais. Todo tipo de escárnio era adicionado às mortes. Cobertos com peles de feras, eles eram dilacerados por cães e pereciam. Ou eram pregados em cruzes, ou condenados às chamas e queimados para servir de iluminação noturna quando a luz do dia acabava. Essas tochas humanas, como ficaram conhecidas, iluminavam os jardins de Nero. Ele guiava sua viga entre eles, fazendo simultaneamente o papel de carrasco, público e artista. O local dessas queimas, os jardins de Nero na colina do Vaticano, ironicamente se tornou mais tarde o local da Basílica de São Pedro. Transformou um lugar de martírio cristão no local mais sagrado do cristianismo. Para crimes que exigiam a destruição espetacular do corpo, Roma empregava a pulveratio, morte por esmagamento. Elefantes treinados para matar com precisão agoniante tornaram-se instrumentos de punição exótica. Plínio, o Velho, descreveu suas capacidades. Podem ser ensinados a andar na corda bamba, arremessar projéteis e até matar sob comando, esmagando um homem membro por membro. Conforme a ordem do treinador, essa destruição controlada permitia que as execuções fossem prolongadas para o máximo valor de entretenimento. Os condenados eram forçados a lutar contra as feras com armas mínimas antes de serem inevitavelmente esmagados sob patas que podiam exercer milhares de quilos de pressão. Durante as guerras púnicas, generais cartagineses capturados enfrentaram a morte sob os próprios elefantes de guerra que um dia comandaram contra Roma. Alguns prisioneiros eram vestidos com armaduras inimigas. Isso permitia que os elefantes, treinados para atacar cores específicas na batalha, encenassem recriações em miniatura das vitórias militares romanas. O escritor Eliano registrou uma execução que deu espetacularmente errado. Um elefante se recusou a matar um condenado que já tinha sido seu tratador, barrindo em protesto. A multidão, comovida com essa demonstração de lealdade animal, exigiu perdão do homem. O imperador Cláudio concedeu relutantemente.
demonstrando como até a execução, como entretenimento, podia, às vezes, gerar uma misericórdia inesperada. Mas para aqueles que Roma realmente queria apagar, a morte física era insuficiente. Eles precisavam destruir algo mais fundamental: a própria memória. Damnatio memoriae. A condenação da memória atingia o que os romanos temiam mais que a morte: o esquecimento. Quando o Senado decretava essa punição, ordenava o apagamento sistemático do condenado da história. Estátuas eram destruídas ou reesculpidas com novos rostos. Nomes eram talhados fora das inscrições. Testamentos eram invalidados. Até mencionar o nome da pessoa podia se tornar ilegal. O poeta Horácio capturou a obsessão romana com o legado quando escreveu Non hominis moriar, não morrerei totalmente, expressando a esperança de que suas obras sobrevivessem a ele. A Damnatio memoriae buscava extinguir exatamente essa esperança. O imperador Domiciano sofreu esse destino após seu assassinato em 96 d.C. O Senado ordenou que suas estátuas fossem destruídas ou refeitas. Seu nome foi riscado dos monumentos públicos. Suas moedas derretidas. Oficiais trabalharam meticulosamente para remover todo o traço de sua existência, como se ele nunca tivesse governado Roma. Evidências arqueológicas desse apagamento permanecem visíveis hoje, no Fórum Romano. Inscrições com o nome de Domiciano mostram evidências claras de danos deliberados. O paradoxo é assombroso. Nós sabemos sobre esses indivíduos apagados justamente porque o esforço para removê-los foi tão completo que se tornou notável. A ausência marcante se tornou uma presença por si só. Agora voltamos aonde começamos. Mas com todo o horror revelado, punaculei, a punição do saco, era reservada quase exclusivamente para parricidas, aqueles que assassinavam seus pais ou parentes próximos. Para os romanos, esse crime representava a traição suprema da pietas, o dever sagrado devido à família e aos ancestrais. O ritual tinha origens antigas nas 12 tábuas. O código legal mais antigo de Roma. O condenado seria primeiro espancado com varas cor de sangue, depois costurado em um saco de couro junto com os 4 animais simbólicos: o cão pela falta de vergonha, o galo pela arrogância, o macaco pela malícia e a víbora pelo ódio venenoso. Esse conjunto macabro seria então jogado no rio Tibre ou no mar. A punição negava ao condenado o contato com os elementos fundamentais da criação. Sem terra para o enterro, sem ar para respirar, sem água para beber, simbolicamente removido da luz do sol, ao ser selado no saco. Cícero, argumentando em um caso famoso de parricídio, explicou a filosofia: eles querem que ele não tenha céu, sol, água ou terra, para que aquele que matou quem lhe deu a vida seja privado de todas as coisas das quais todos os seres vivos tiram sua vida. A punição criava uma nova família perversa para o condenado na morte. Preso pela eternidade com feras em vez dos ancestrais honrados que ele traiu. Enquanto a poenaculei surgiu da tradição romana, o escafismo representava uma tortura que os romanos adotaram dos persas e modificaram para seus propósitos. Era reservada para crimes considerados de risco para toda a comunidade: sacrilégio contra locais religiosos ou traição de segredos militares. O condenado seria despido e preso entre 2 barcos ou troncos escavados. Com a cabeça, mãos e pés para fora, eles eram forçados a engolir leite e mel até desenvolverem diarreia severa. Então, sua pele exposta seria coberta com mel para atrair insetos. Deixado flutuando em um lago estagnado, incapaz de se mover, coberto em seus próprios excrementos, o condenado seria lentamente consumido por insetos ainda vivo. A morte podia levar semanas. O historiador romano Plutarco descreveu a execução de um soldado chamado Mitrídates por esse método, notando que ele sobreviveu espantosos 17 dias antes que a morte finalmente o levasse.
a mera ameaça do escafismo muitas vezes era o suficiente. Quando o imperador Aureliano capturou a rainha Zenóbia de Palmira após sua rebelião em 270 d.C., ele a ameaçou com esse destino. A rainha, normalmente desafiadora, se submeteu imediatamente à autoridade romana. Escolhendo um exílio confortável em vez de tal horror, o fogo sempre teve um simbolismo duplo como purificador e destruidor. Os romanos empregavam essa dualidade na mors periginem lentum, morte por fogo lento, ao contrário da simples queima na fogueira, que podia ser misericordiosamente rápida. Essa punição prolongava o sofrimento deliberadamente, através do controle cuidadoso da temperatura. O condenado podia ser colocado em um touro de bronze, suspenso sobre chamas baixas, assado gradualmente em uma grade de metal, ou parcialmente imerso em óleo fervente na colônia romana de Lugdunum, Atualion. Em 157 d.C., a mártir cristã Blandina foi assada em uma cadeira de ferro sobre chamas cuidadosamente controladas. Como parte dos jogos públicos, testemunhas registraram que ela permaneceu consciente e falando durante grande parte do Calvário. O jurista Ulpiano classificou a morte pelo fogo como summa supplicia, a punição suprema, e a recomendava particularmente para incendiários, envenenadores e praticantes de magia. Talvez a mais psicologicamente aterrorizante fosse a punição reservada para as virgens vestais que quebravam seus votos, em terro vivo. O procedimento era elaborado e profundamente simbólico. A sacerdotisa condenada seria vestida com trajes fúnebres e transportada numa liteira coberta até o Campus Exceleratus, o campo da transgressão perto da Porta Colina. Lá, ela seria colocada numa pequena câmara subterrânea, abastecida com um mínimo de comida, água, uma lâmpada e uma cama. Essa provisão servia a uma importante ficção jurídica. Tecnicamente, Roma não estava executando a Vestal, mas criando condições para que ela morresse naturalmente, evitando assim a contaminação sagrada por ferir diretamente uma sacerdotisa consagrada. Uma vez selada nesta câmara, a Vestal era deixada para escolher entre tirar a própria vida rapidamente ou suportar uma morte lenta por fome na escuridão absoluta. A vítima mais famosa foi a Vestal Máxima Cornélia, condenada pelo imperador Domiciano em 91 d.C. Apesar de seus protestos de inocência, enquanto era levada para sua tumba viva, Plínio, o jovem, registrou que ela manteve dignidade perfeita. Mesmo quando seu vestido prendeu na escada que levava à câmara, quando o carrasco ofereceu a mão, ela recuou, como se fugisse de uma contaminação, preservando sua pureza até mesmo em seus momentos finais. Ela continuou clamando aos deuses, dizendo nada com mais frequência do que César acha que sou impura. Eu, que realizei ritos sagrados enquanto ele triunfava e governava. Escavações arqueológicas perto da Porta Colina descobriram pequenas câmaras consistentes com descrições históricas, algumas contendo restos de esqueletos femininos ao lado de lâmpadas de óleo e vasos de comida deteriorados. Nós testemunhamos agora 12 métodos que Roma aperfeiçoou para punir: aterrorizar e controlar, traidores atirados de penhascos, rebeldes crucificados aos milhares ao longo das estradas romanas, soldados espancando seus irmãos até a morte na dizimação, covardes individuais mortos a pauladas por suas legiões no Fustuário, criminosos despedaçados por feras para entretenimento, hereges queimados como tochas humanas, inimigos esmagados sob patas de elefantes, memórias apagadas da própria história, parricidas costurados em sacos com animais venenosos, espiões devorados vivos por insetos ao longo de semanas, vítimas assadas lentamente sobre chamas controladas, e sacerdotisas sagradas enterradas vivas na escuridão. Sêneca, o jovem, observou uma vez: aquele que fez da aplicação da punição seu ofício se esforça para encontrar prazer não interpunido,
Mas no ato de punir, talvez nessa reflexão, resida a verdade mais sombria de Roma, que essas penalidades elaboradas servem a propósitos além da justiça. Hoje, o Coliseu permanece como um monumento à engenharia humana. Turistas fotografam seus arcos e se maravilham com sua escala. Eles compram lembrancinhas e posam para fotos onde 50.000 pessoas um dia gritaram por sangue. Mas caminhe por seus túneis ao anoitecer, e você pode ouvir ecos. Portões de ferro rangendo ao abrir. Feras rugindo em suas jaulas. O arrastar de pés, condenados na areia já manchada de marrom, pelos espetáculos anteriores, 50.000 vozes se erguendo como uma só enquanto alguém morre para o entretenimento delas. A pedra é fácil de admirar. Mais difícil é lembrar seu propósito. Uma crueldade aprendida e ensaiada até parecer normal. As punições de Roma não eram sobre sangue. Eram sobre controle. Moldando como os cidadãos pensavam. Temiam e obedeciam. Cada execução, cada tortura, cada apagamento servia a um fim. Fazer o poder parecer eterno. Esse é o aviso talhado nas ruínas. Uma civilização que glorifica a violência, eventualmente desmorona sob seus próprios aplausos. Essa é a história que os livros raramente contam. A verdadeira máquina de terror por trás do poder absoluto. Se você acredita que a verdade deve ser dita sem censura, inscreva-se no Crown and Dagger. Uso o Crown and Dagger. E isso é o que realmente aconteceu. Mas Roma não foi o único império que aperfeiçoou a arte do sofrimento humano. Existe outra civilização cujas punições faziam até os romanos parecerem misericordiosos. Quer que eu conte essa história? Me avise nos comentários. E se você chegou até aqui, deixe o seu like para eu saber que histórias como essa te interessam.